Ô, velho Vamp, eu quero saber desse Corinthians. Porque o negócio é o seguinte, o torcedor hoje tá eufórico, o torcedor tá rindo à toa, mas não dá pra tá feliz com a atuação. Tem que estar muito satisfeito, tá na semifinal e com uma sorte que pra mim é de campeão. A sorte de ontem é de campeão. Mas tem que criticar a atuação, né, Vamp? Foi uma atuação muito ruim do Corinthians. Boa tarde, Tico. Parabéns aí, veio da festa do Gabigol. Trabalhamos ontem até quase 1h da manhã e depois se pegou aí Eu já tinha, né, o amigo do Neymar que fazia parte da família do Gabigol, prestou o jato para você ir, você foi e voltou direto, mas estava aqui até às 1h da manhã. Boa tarde, Bruno, boa tarde, professor Vanderlei, boa tarde a todos. A verdade é isso mesmo, e os memes, e as gozações. Ontem eu saí daqui, professor, terminou o bate-pronto, o Canelada, caminhei lentamente pela Radial Leste, cheguei no meu ninho e eu fiquei olhando os comentários, né, de outras emissoras, dos outros programas também, que não é só nós que fazemos futebol. Eu gostei da estratégia do professor Vanderlei. A estratégia deu certo. Porra, 100 bola na trave. Tá maluco, Luxemburgo? Tá doido, professor? Pô, já tá com a moeda tranquila, tá tudo tranquilo. Aí quando o cara se mete muito com política, fica maluco. Quando o cara se mete muito com política, fica doido. O professor Vanderlei queria ser senador da República. Então, a estratégia deu certo e tal. Né? Mas foi um sufoco, foi um bombardeio. Hoje foi os memes pra tudo quanto é lado. Cheguei, olhei, reprisei o jogo. Não é possível, eu não vi um bombardeio tão assim, intenso, né? Eu fico imaginando como a torcida do Estudiantes deve ter voltado para casa. Não só aqueles, Bruno, que estavam dentro do estádio, como estava vendo, porque quem viu, acompanhou, só o futebol proporciona isso. Outras modalidades, talvez seja bem difícil um bombardeio daquele você sair vencedor. Vamos supor no atletismo que o favorito só pede se queimar, né? Eu ficava vendo o Usain Bolt quando ele ia correr, e tem nas Olimpíadas, de queimar e você não poder, né, voltar mais, né? Ontem o Corinthians tomou tanta bola na trave, e Cássio pega e vai. Eu digo, no primeiro tempo eu falei, por exemplo, não vejo logo a hora de acabar. O primeiro tempo aí que tá um sufoco danado. Né? Mas passou. Isso aí que você falou, sorte de campeão. Eu duvido que o Corinthians, nos 2 jogos contra o Fortaleza, sofra algum bombardeio dessa intensidade que foi do Estudiantes. E tampouco se passar indo para a final com um São Paulo, ou um LDU, ou um Botafogo, Defesa e Justiça, vai sofrer do mesmo jeito. 4, 5, 6 bolas na trave, defesa e vai. Não, e falar em estratégia também, o Luxemburgo a estratégia aí, professor, tá louco, professor? Aí não dá, a estratégia. Outra coisa, não. A nossa estratégia é que a bola bata 4 vezes na trave. E na hora da disputa de pênalti, tava aí o Zé Manuel e o Márcio Reis. Eu falei assim, sempre o melhor jogador em campo erra o pênalti. O Zico falava isso, o Bádio, o Careca. E você falou isso antes da cobrança do cara que eu vi. Eu falei assim, craque não pode bater pênalti. Tem que bater pênalti jogador ruim, que se perder ninguém nem lembra. O cara bom. E ele ontem acabou com o jogo. Tava sendo o melhor jogador em campo. Como é o nome dele mesmo, né? Rossheiser. Ele tem um nome difícil. Parece que não sei se ele é alemão. Tá vendido já também, né? Se ele vai pro futebol, vai pro Zenit. Pô, acabou com o jogo, mas o Corinthians passa. Consegue mais uma renda de 3 milhões, porque vai enfrentar o Fortaleza aqui. Primeiro jogo é aqui, professor. E tá lá. Eu fui agora, passei ali, fui fazer um depósito filantrópico na lotérica. Os caras, ei, Vampeta, tem a trave, ajudou vocês, hein? Aí veio na Radial Leste, para o carro, no semáforo, todo mundo. E a trave, Vamp? Vamp, você dormiu? Eu falei, velho, não joga mais não, só comenta agora. Mas foi um bombardeio, Tico. Mas não foi só a trave também, né? O Cássio pegou Teve muito. O Cássio. Pegou pênalti. Eu gostaria, sabe do que eu gostaria? Eu gostaria de encontrar na festa do Gabigol, onde eu tava, né, aquele idiota que ameaçou o Cássio. Que ameaçou a família do Cássio. Eu também, Nazário. Porque o que... Não, mas o Cássio, Vamp, o cara ameaçar o Cássio, o cara ameaçar a família do Cássio, depois de tudo que o Cássio fez pelo Corinthians, é brincadeira. E o Bruno falou... E ainda é decisivo. O Bruno falou, tanto na Copa do Brasil, agora na Sul-Americana, o Corinthians vem passando através da disputa de pênalti, né? 3 na Copa do Brasil e 1 agora na Sul-Americana. 4 disputas de pênalti vencidas. E o Cássio? Pelo Cássio, claro. Agora, ontem, o Vanderlei Luxemburgo, o velho Vamp, ele se estressou com uma pergunta, né? Foi até do Vessone. Foi. Quando ele fala da situação que teve uma briga, né? Com o Maziotti, o Bruno Maziotti, que é preparador físico, não é preparador físico, fisioterapeuta do Corinthians. Foi da seleção, o Maziotti foi da seleção, Paris Saint-Germain, trabalhou em vários grandes clubes.
e que tá de volta ao Corinthians. E aí teve um desentendimento dele com o Luxemburgo, e aí ele pergunta sobre isso e ainda pergunta se a classificação dessa forma teria sido uma vergonha. Porque a gente falou ontem também que o futebol do Corinthians foi vergonhoso ontem. Corinthians se classificou porque tiveram 4 bolas na trave, porque teve um Cássio inspirado, mas o Corinthians não jogou nada. O Corinthians ele teve números absurdos. Foram 30 finalizações contra 7. 11 no gol contra 1 no gol. Olha aí estão os números. 63% de posse de bola contra 37. 30 finalizações contra 7. 11 certas contra uma do Corinthians. E 14 finalizações dentro da área contra 4. Na trave, foram 4, tirando os pênaltis na disputa por pênaltis, que foram mais 2 na trave, né? Ou seja, foi um massacre do Estudiantes. Então, a pergunta do Vessone, ela tem fundamento. Eu gosto pra caramba do Luxemburgo, é um cara que me trata super bem. Mas ontem o Corinthians jogou muito mal e se classificou por milagre. Vamos ver a sonora do Vanderlei Luxemburgo, né, que ele respondeu. Ele ficou brabo, mas tentou segurar o controle. E depois eu vou passar pro velho Vamp para ver se o Luxemburgo tem razão ou não na resposta. Vanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse dessa situação, por favor, com o Bruno Maziotti. O que você poderia passar para o torcedor entre vocês dois, enfim, divergências ali no dia a dia. Explicasse essa situação, por favor. E também se o seu sentimento é mais de alívio pela classificação ou um tanto quanto por ser um treinador de futebol, ver seu time tomar mais de 30 chutes no gol, se é um sentimento um pouco de vergonha como treinador de futebol também. Cara. Às vezes pergunta ácida merece resposta ácida, né? A primeira coisa é o seguinte, que eu não sou treinador do Vanderlei Luxemburgo, eu sou treinador do Corinthians, né? Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Na sua empresa deve acontecer isso, em qualquer empresa deve acontecer. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians, não é para o Luxemburgo. Eu não sou treinador, Vanderlei Luxemburgo. Eu sou técnico contratado para fazer o melhor para o Corinthians. Todos nós estamos lá para isso. E as discussões, você cresce nas discussões, tiver o discernimento de entender o que está acontecendo na discussão. Ponto. O que nós discutimos não interessa. Se vazou, não é problema. O problema é que nós conseguimos uma classificação difícil, né? Aliviado. Trabalhar no Corinthians é pressão. Desde que eu estou aqui, as tuas perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando para você, te respondendo com educação, com acidez que merece, às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é cobrança o tempo todinho. E eu estou feliz porque eu consegui chegar numa Copa do Brasil, consegui levar o time de novo a uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste, né? Você talvez fique um pouco triste, mas aí faz parte também, né, da tristeza tua de repente querer um outro resultado, mas faz parte. Eu também entendo isso, as coisas são legais, faz parte do futebol. Essas perguntas ácidas mostram o seguinte, que a liberdade de imprensa, de expressão, ela não só tem um lado, ela tem 2 lados. Eu estou muita pancada porque às vezes a pergunta vem muito ácida, muito doída, muito sofrida, muita porrada. Eu tenho que responder tudo sem poder responder à altura da pergunta. Eu sou mal educado, eu sou grosso, eu sou isso, aquilo. Não. Liberdade de expressão é tanto pro lado de vocês como pro nosso lado. Eu queria que respeitasse. Você sempre respeitou, mesmo com as tuas perguntas, às vezes eu vou com um pouco mais também de acidez nas tuas perguntas, mas fica por aí, você me pergunta e o negócio fica para a próxima. Olha aí, ó. É o Vanderlei falando de pergunta ácida. Na verdade, eu não acho ácida, eu acho corajosa. Porque hoje em dia tem repórter que só quer levantar bola, porque tem medo de uma resposta assim. Ele não falou nenhuma mentira. Teve realmente um desentendimento do Luxemburgo com o Maziotti. Né, Vamp? Você falou que seria porque o Luxemburgo... Acho que alguma coisa em relação ao Renato Augusto, cara. Ah, que o Luxemburgo quer escalar, o Maziotti... Eu tava lendo que era um teste pro Renato Augusto, ver se podia ir pro jogo, se não ia. Foi alguma coisa assim que eu tava lendo também, não sei muito a fundo não, mas estava em relação ao Renato Augusto. Entre jogar e não jogar. Então teve um desentendimento, vazou a notícia e o repórter perguntou. E que o jogo foi uma vergonha no quesito técnico para o Corinthians, foi histórica a classificação. O torcedor tem que estar eufórico, indo aí para a disputa do título da Sul-Americana. Um título que a gente falou aqui muito do Cássio, é um título que o Cássio não tem. Poderia ser mais um título na coleção do Corinthians e do Cássio.
Mas a pergunta não foi ácida, a pergunta foi corajosa. Eu também achei, não achei nada demais. E se teve mesmo uma discussão em relação ao trabalho, mas no futebol você tem que perguntar, o preparador físico brigou lá com o treinador, isso faz parte. Né? A pergunta do Vessone, né? Foi muito bem feito, não achei nada demais. Talvez ele tenha ficado chateado com a forma como o time jogou, né? Mas passou. Mas jogou muito mal mesmo, todo mundo viu. Todo mundo que assistiu, o Brasil todo viu o jogo, né? Afinal de contas, o Brasil é Corinthians, na nossa. E foi uma época do Renato Augusto mesmo, em relação, Tico, a passagem, aquilo que eu falei, duvido que vai tomar outro sufoco, que o Fortaleza tem o poder de, por exemplo, aqui, às vezes eu falo assim, posse de bola, professor, toca pro Vanderlei toca pro Vampeta toca pro professor, o professor toca pro Bruno. E a gente não sai do lugar. Ontem não, a posse de bola do Estudiante foi tocando e indo pra cima. Cada dominada de bola era em direção ao gol, buscando, fez o gol com 52, 53 segundos de jogo e buscou. Por isso que foi um bombardeio mesmo. Faz pouco tempo que eu vejo assim, algum time tomar um sufoco e passar como o Corinthians passou. Agora é pensar pra frente e melhorar esse time pra jogar, pra chegar uma final única. Lá em Montevidéu, no Uruguai, né? E vai pegar o Fortaleza. Ô, Wander, você é uma referência, né? De repórter de campo. Foram mais de 40 anos como repórter de campo, como repórter aí cobrindo a seleção brasileira, cobrindo os clubes de São Paulo. Então, é uma pessoa bem indicada para falar sobre essa situação. Porque o Vanderlei ficou brabo com a pergunta. É direito dele ficar brabo. Mas a pergunta não foi errada. Pelo contrário, foi ótima. As duas perguntas foram ótimas do Vessone. E perguntou com tranquilidade, perguntou com respeito. E a resposta, quem recebe a pergunta, responde da maneira que naquele momento entende que deve responder. Mas as duas perguntas foram perfeitas do Vessone. Eu só acho que o Vanderlei não deveria ter ficado, digamos assim, incomodado, porque ele é o primeiro ao longo da história que existe sempre uma boa dose de incoerência, né, nas pessoas, em quase todas as pessoas, claro. Alguns mais, outros menos. Mas ele sempre pregou que perguntassem se tem dúvida, não inventem. Se tem dúvida, pergunta. O Vessone fez a pergunta sobre aquilo que foi dito, e ele falou mesmo que transpirou, que vazou, uma discussão. Então, ele não foi na fofoca, o repórter não foi na fofoca, não foi na especulação, ele quis a confirmação. Houve uma rota de colisão, uma discussão, enfim, entre você e o Maziotti? Essa é a pergunta. E você pode falar o motivo? Ele respondeu. Mesmo incomodado, confirmou que houve a discussão. Não disse o motivo, é o direito dele. O Vampeta disse que fala-se, que é em relação ao condicionamento ou à recuperação de um jogador importante como o Renato Augusto, fala-se que é isso, e há sempre aquele, o técnico quer que joga, o outro quer que segura, é perigoso colocar em campo. Uma discussão. Né? E parece que a última palavra sempre é do treinador, ou não, ele corre o risco, não segue a ciência, pode tomar um chumbo de uma contusão mais grave. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele perguntou com relação se foi uma apresentação, uma classificação vergonhosa. Ele colocou a pergunta, você responde o que você quiser. O Vanderlei desconversou, foi para lá, o objetivo atingido é a primeira resposta. Só que seria muito verdadeira a resposta dele, e hoje estaremos aqui comentando a sinceridade do técnico. Sabe o que ele deveria responder se eu fosse o Luxemburgo? Falei isso antes do programa aqui. Olha, tomamos um sufoco, foi com as calças na mão, os jogadores estão lá pensando o que aconteceu e eu muito mais. A gente nas próximas horas, na volta para o Brasil, vamos ficar pensando que baile que nós tomamos. Precisamos arranjar essa casa aqui, porque corremos risco de, se for nesse patamar que nós apresentamos, vamos tomar cacete vários aqui a partir da frente. Porque nunca, imagino que não é uma certeza que as traves, a partir de agora, vão jogar a favor do Corinthians. E também não é certeza que um goleiro espetacular como o Cássio vai ter uma noite brilhante como teve ontem. Então nós vamos consertar, porque a coisa está apertada. Passamos,
Mas que foi com as calças na mão, foi. Essa era a resposta. Se ele responde, eu respondo, ok, obrigado. É lógico. Agora vai discutir, não sei o quê. Pô, Vanderlei, poxa vida. Não, Vander, mas eu acho a pergunta muito boa. Ótimo. E ele tem motivo de ficar bravo também. Mas tem. Porque ele é o treinador. Aí o cara fala que foi uma vergonha a classificação. É isso, eu acho que tem que ter liberdade da imprensa pra perguntar o que quiser e ter coragem pra perguntar. Isso. Mas e do entrevistado pra também falar o que quiser. Mas eu acabei de falar que cada um responde o que quiser. Se eu fosse o Vanderlei, eu não ia desmentir aquilo que todo mundo viu. Acabou o jogo aqui. Contaram aqui 30 chutes e tal. Eu não vou desmentir o que todo mundo viu, porque realmente não vai casar com o que aconteceu em relação à minha resposta. Então, eu acho que o Vanderlei tem uma resposta para dar, na base da sinceridade, e que todo mundo ia entender. Foi a mesma pindaíba, ele viu o jogo. Agora, se ele vai consertar, se o time vai melhorar, se não teve nenhuma estratégia, é uma outra conversa. Mas tem que falar o que viu o jogo. Eu acho isso. Dizer que não é vergonha, não foi. Foi a apresentação do Corinthians, pela história do Corinthians, foi uma apresentação vergonhosa. Sem dúvida alguma, foi vergonhosa. Não atacou nada. Não viu a bola. Não viu a bola. A gente estava assistindo, eu estava do lado do Vampeta, não viu a bola. Os caras não ganhavam a segunda bola, não pegavam um rebote. É isso? Não pegavam um rebote, nada. Absolutamente nada. Então foi vergonhosa. No segundo tempo melhorou pouquinha coisa, mas tomou um sufoco do jogo todo. E a gente vai também mostrar, né, a declaração do Luxemburgo, que ele fala, a estratégia teria dado errado se fosse eliminado. Deu certo, porque classificou. Essa é a declaração do Vanderlei Luxemburgo, realmente é lógico, é bem lógico o que ele falou, mas é que o Vanderlei disse aqui. A atuação foi uma vergonha para um time grande como o Corinthians. Não dá. Não dá para você levar 4 bolas na trave. Não dá para o Cássio fazer 6 defesas em chute dentro da área. Que a gente falou do Cássio. Foram 10 defesas, 6 defesas em chutes dentro da área. Dentro da área. Chutes do Estudiantes que o Cássio defendeu, tirando as 4 bolas na trave. Então foi um massacre. Foi um massacre do Estudiantes. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bom, a gente segue no YouTube, né? Mostrando essa declaração do Vanderlei Luxemburgo, que virou até meme aí na internet, que ele diz: a nossa estratégia era classificar. Então, deu certo. Vamos ver aí o que disse o Vanderlei Luxemburgo. Deu certo. Nós classificamos. Então, errado é quando você não consegue o resultado, né? Nós sabíamos, talvez tenha sido, eu estava até conversando com os jogadores, eles têm que valorizar essa passagem para a fase seguinte, porque nós jogamos com uma das melhores equipes que nós enfrentamos até hoje. Muita qualidade, o resultado lá fez com que nós pudéssemos perder aqui, e nós temos um goleiro que pega pênalti, que inibe o adversário, e nós temos bons batedores, né? Então, acho que a gente sabia que a gente ia sofrer, mas eu estou feliz de estar no Corinthians e de poder ter levado o Corinthians à semifinal da Copa do Brasil, uma semifinal da Copa do Brasil, né? Não, da Sul-Americana, desculpe. E estamos aí mais 2 jogos decisivos para chegarmos a uma final. Então, estou feliz e dar os parabéns aos jogadores, porque sabíamos que ia sofrer, eles sofreram também, em virtude da qualidade do adversário, mas tem que valorizar essa vitória, essa passagem para a fase seguinte. Você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você está indo para o futuro. Então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. Você sabe o que acontece? Vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos, nós deixamos de jogar 45 minutos num jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional. Importância. Quando o São Paulo fez 2-0 da gente, nós ficamos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol, porque acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então aqui 1-0, estavam na penalidade, nós temos um goleiro para pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem 2 tempos. Você vai sofrer sofrer menos mais o outro, que não sei, mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte, nós temos jogadores que sabem bater pênalti, nós estamos lá vendo todos os dias de treinar em pênalti, e temos um goleiro
que pega pênalti, que o treinador pega pênalti. Isso é estratégia de vocês levar uma semifinal, uma final de competição e você usar isso para poder ganhar um campeonato. Eu até entendo, Bruno Prado, quando ele fala dessa situação. Nós temos um goleiro que pega pênalti. Isso é estratégia. A estratégia deu certo. Agora, não dá pra você dizer que é uma estratégia ser massacrado do jeito que foi. Porque não foi só salvo pelo Cássio. Foi salvo pela trave, foi salvo pela sorte, teve estrela. Agora, é uma situação que tem razão a imprensa em perguntar, porque se ele falou que essa estratégia deu certo, quer dizer que eles podem fazer a mesma coisa contra o Fortaleza. Sim. E é lógico que contra o Fortaleza isso não vai dar certo. Não vai. Ficar se retrancando, ficar sem jogar, não dá certo. Então, a gente vai voltar aí para a Rádio Jovem Pan para continuar falando sobre esse assunto. Em 5 segundinhos, estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para falar dessa declaração do Luxemburgo. Que a estratégia deu certo, que daria errado se fosse eliminado, que ele sabe que ele tem um goleiro que pega muito pênalti, isso faz parte da estratégia. Mas, Bruno, não dá para um time sofrer 30 finalizações e fazer 7, sendo 11 finalizações no gol do adversário e uma do Corinthians. Isso não era a estratégia do Luxemburgo. Não era. Ele não pode falar que isso foi a estratégia. Não, a estratégia não funcionou. Conseguiu a classificação. Ok, isso é uma coisa. Conseguiu o objetivo que era passar de fase, passou. Beleza, o torcedor comemora, eles mesmos ali, beleza, conseguimos, foi uma noite ruim e passamos, isso é uma coisa. Mas a estratégia dele, com certeza, não era ficar tomando sufoco o jogo inteiro, levar 4 bolas na trave, levar 30 finalizações. Não era isso que ele planejava, né? Não tem como, não. Nós vamos ficar lá atrás, vamos tomar, os caras vão chutar 30 vezes no nosso gol, os caras vão meter bola na nossa trave. Não vai entrar. Não vai entrar de jeito nenhum. Não tem como, isso aí não é uma estratégia. E mesmo a estratégia do fim de semana de poupar jogadores contra o Goiás também não funcionou, porque a ideia era ali ter os jogadores no jogo de ontem com uma melhor condição física para conseguir fazer um jogo melhor, competir contra os Estudiantes. E não que eles estavam cansados, não é isso, mas não funcionou. Eles não estavam melhores fisicamente do que o seu adversário. O adversário conseguiu empurrar o time para trás de todas as maneiras, na parte tática, na parte física, na imposição, de qualquer maneira. Então, a estratégia não funcionou. Conseguiu o resultado final, que foi a classificação. E tem chance de ser campeão da Sul-Americana, está vivo, está numa semifinal. Mas não era, com certeza não era o jogo que ele planejou. Nenhum treinador vai... Ele pode imaginar, a gente corre o risco de perder o jogo lá, de perder de um gol e levar para os pênaltis. O adversário é forte, ele pode ganhar na casa dele, isso é uma coisa. Mas com certeza a ideia não era, vamos ficar atrás o tempo inteiro, tomando bola na trave, os caras chutando, foram 14 finalizações na área do Corinthians. Isso nenhum treinador planeja, porque você não tem como controlar isso. Tudo bem, a gente pode tomar 14 finalizações na nossa área que a bola não vai entrar. Não tem como você planejar um negócio desse. É isso, Vamp. Quando ele fala que é estratégia, um massacre como esse é porque ele tem um goleiro que pega pênalti, aí ele pede pra receber perguntas maldosas também. Não tem como o Luxemburgo falar que levar um massacre como aquele que foi o jogo de ontem, sem atacar nada o Estudiante, sem defender bem, foi uma estratégia. Porque defendeu, acho que o Lucas Veríssimo foi o único ali além do Cássio. Por exemplo, Copa do Mundo 2014 aqui no Brasil... Aí você viu que foi uma estratégia mesmo. A Holanda, lembra, Bruno? Lembra, professor Vanderlei? A Holanda estava indo para a disputa de pênalti, o Van Gaal trocou o goleiro. Trocou o goleiro porque o goleiro, o outro, reserva, era pegador de pênalti. Aí sim, isso é uma estratégia visando... meu time está indo para a disputa de pênalti, o meu reserva pega mais pênalti do que o titular. A gente viu isso. A gente sabe que o Cássio, os números mostrou aí, né? O Cássio, 37 pênaltis, né? 32, né? 27 foi o Ronaldo. Quer dizer assim... É uma vantagem a mais, mas dizer que foi estratégia? Como é que você vai adivinhar 4 bolas na trave, que os caras vão sair na cara do gol toda hora? Isso não. Isso faz parte do jogo, isso não é estratégia nenhuma. Acho que o Vanderlei até tentou corrigir o erro do primeiro tempo, que foi um bombardeio, um sufoco, quando ele bota o Wilder Alberto e o Wesley para ganhar mais velocidade, né? Mas só que não tem esse passe do Renato Augusto nem do Matias Rojas de achar esses dois atletas de velocidade para usar o contra-ataque. Porque o Estudiante pressionava muito, marcava pressão e deixava espaço se tivesse contra-ataque, mas não teve esse contra-ataque. Em algum momento, um ou outro, o Corinthians conseguiu segurar, mas muito bem pouco, a bola no ataque.
Passou. Não jogou bem, não jogou. Eu sou resultadista, todo mundo me conhece aqui, mas ontem o resultado foi bem sofrido, viu? O resultadista eu sou o seguinte, assim, o time apertou, segurou, não atacou. Tem aqueles times que joga na retranca, a pessoa não sofre tanto assim. Você não ataca, mas também o outro time não te bombardeia. Ontem não, ontem foi um bombardeio. Chegou foi toda sofrido. hora na cara do gol. Toda hora. Primeiro com 53 segundos já chegou na cara do gol. Aí até concordo com o Juliano. Isso mata a estratégia de jogo antes de... Se tem pré-eleção, tem tudo, vamos fazer... 53 segundos já quebra tudo. Mas ainda deixa o Corinthians, como deixou, para ir para uma disputa de pênalti. Né? Não tomou o segundo. Mas ficou beirando ali o segundo, o terceiro, o quarto. Eu acho que se entra o segundo, poderia ou o Estudiante tirar o pé de querer atacar, que já estava com resultado. O Estudiante continuou martelando. E na disputa de pênalti, eu brinquei aqui. Falei, os argentinos eu já conheço. O Palermo perdeu 3 pênaltis na Copa América de 99. Eu estava lá. Os argentinos vão muito bem no pênalti. O Corinthians eliminou ano passado o Boca, o Benedetto perdeu o gol pra caramba e foi. Ali já joga a responsabilidade pro outro time que jogou muito. A perna pesa. Quando vê o Cássio, que gigante esse Cássio, hein, Bruno? Sim, isso Ele, o Arboleda e o Gil é coisa de outro mundo. Cássio é